Pessoal, grande abraço, mais um podcast Viva a Vida, aqui pela nossa rádio Viva Web. Cada semana, toda quinta-feira à noite, eu tenho o prazer de convidar, né? E tenho o prazer quando a pessoa aceita o convite e vem para cá. Esse convidado de hoje, bem diferente, né? Não estava na minha programação, mas aproveitando ele aqui em Cupira, visitando a família, os amigos. E quando eu corri na correria dele também, eu disse, não, mas vamos, vai ter um tempinho. Antes que viaje, vai conversar com a gente. E ele veio atender o convite e está aqui para participar do nosso podcast Viva a Vida. Dá um viva a vida, né? E quero agradecer o apoio do supermercado Padre Cícero aqui em Cupira, da Império dos Pneus, da Funerária Carneiro, a Top Lux Ótica, Dr. Goberi Lopes, nosso vice-prefeito aqui de Cupira, esse pessoal que tem incentivado, tem apoiado aqui a nossa rádio Viva Web e aqui o nosso podcast Viva a Vida. Ele é cupirense, família aqui de Cupira, muito jovem ainda, e para onde ele vai, todo mundo querendo conversar com ele por conta de uma história de acreditar, né? De dizer, eu quero, eu vou vencer, Deus está na frente, vou me esforçar, rejeitando não, eu diria, abandonando muita coisa como jovem, que poderia estar usufruindo e se dedicando aos estudos, ausentar-se da família, tudo isso a gente sabe que é uma luta grande. Eu estou aqui com engenheiro, não é isso? O engenheiro da Embraer, olha só, cupirense, nos dando o prazer de estar aqui na Rádio Viva, no Viva a Vida, e nós vamos conversar com Hermeson Moura. Hermeson, muito obrigado por aceitar o convite, sei de sua correria. Hoje você esteve dando entrevistas e tira foto e com a família, os últimos dias que está aqui em Cupira, nessa temporada que veio rever a família, e a gente sabe da correria, então estou grato a você atender o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Por ter vindo. Eu que agradeço, né? O Viva a Vida é um documentário, né? A gente fala de coisas boas, as pessoas que tiveram dificuldade, que estão com dificuldade ainda, mas estão vencendo. E então a gente vai falar um pouco da sua vida aqui. Perfeito. Você, cupirense, a tua idade bem jovem. Eu tenho 29 anos. 29 anos. Eu conversei, é seu irmão, é seu tio? Seu irmão era Ivonaldo? É meu irmão. Seu irmão era Ivonaldo, da academia, muito conhecido aqui em Cupira, né? A academia Gera Fitness, não é isso? Isso mesmo. Rapaz, Erivonaldo, que é uma figura, está aí promovendo corridas. Família Pascoal em Cupira, família Moura, né? Pascoal de Moura, família Moura, uns conhecem mais família Moura, outros Pascoal, eu já conheci mais Pascoal, a família Pascoal, mais família Moura, Pascoal. E tem muita gente da família grande e uma família conceituada aqui em Cupira. E cada vez mais se destacando, e você agora trazendo esse prazer, não só para a sua família, mas para seus amigos, seus contemporâneos da infância, da juventude, né? Isso é muito bom. Quando criança, eu vou dar uma puxadinha lá, porque você hoje já deu entrevista, já falou em outros meios de comunicação, a exemplo da Rádio Agreste FM, e depois a gente vai chegar lá como engenheiro da Embraer, mas eu vou lá para o começo. Quando criança, você pensava em ser o quê? Já tinha sonhos quando foi entendendo as coisas? Já tinha um sonho? Eu quero ser o quê? O que é que você queria ser? Bom, logo quando criança, a partir do momento que eu estava na 7ª série ali, foi quando eu conheci mais contato com matemática, física e química. E a partir dali, eu comecei a ficar apaixonado por aviação. Então, eu diria que em meados dos meus 13, 14 anos, foi quando eu decidi que queria ser engenheiro aeronáutico. Não sabia direito como funcionava, mas a partir aí do primeiro ano do ensino médio foi quando eu pensei assim, não, eu vou estudar no ITA. E foi aí que nasceu o sonho. O ITA é uma instituição de ensino para engenharia de aviões. O ITA é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ele é administrado pelo Ministério da Defesa, ele fica dentro do Centro Tecnológico da Aeronáutica, lá em São José dos Campos. Ele é uma faculdade renomada e só tem curso de engenharia voltada para o setor aeronáutico. Pois bem, você já acompanhava, já pesquisava, né, morando aqui em Cupira, sem ter acesso direto, mas eu não sei se você quer se virar mais um pouquinho para lá, você que sabe aí, você fica à vontade. Porque eu estou olhando muito para ali e estou deixando você, mas, e você sempre acompanhando, né, lendo toda a matéria, acompanhando tudo. Você estudou o colégio do município aqui em Cupira? Eu estudei no Educandário Saracali.
Desde do início do Saracali? Minha história, contando a minha história bem do comecinho, meu pai e minha mãe são daqui, né? Minha mãe é da família Ferreira, ali morava na região ali do sítio Caiçara, e meu pai... Caiçara, sei. Exatamente. Para Lagoa dos Gatos ali. Exatamente, e meu pai é da família Pascoal, né? Severino Ferreira, aquele pessoal ali? Exato, José Ferreira. José Ferreira, isso, né? Do isso. pessoal, certo. Exatamente. Aí você veio para Cupira, né? Ficou no sítio um tempo ainda? Não, aí quando eu tinha 1 ano e 2 meses, Sei. os meus pais eles foram para São Paulo. Então, quando eu tinha 1 ano e 2 meses, meu pai e minha mãe eles foram para São Paulo. E em São Paulo, quando eu tinha por volta de 12 anos, o meu pai acabou falecendo. O que fez a gente voltar para Cupira. Você tinha 12 anos de idade? Eu tinha 12 anos de idade quando meu pai faleceu. E minha jornada lá em São Paulo eu estudei em colégio público, colégio estadual. E quando cheguei aqui eu estudei no Educandário Saracali, até o meu primeiro ano do ensino médio. Aí você já estava com de 12 para 13 anos, né? Exatamente, foi em 2009 que eu voltei para Cupira. Eu vou fazer uma pergunta pelo seguinte, eu tenho 2 filhos, são professores, hoje saiu da área de educação, está na área militar, mas aí tem muita gente em Cupira que estudou com ele durante muito tempo, com os 2, e também para o meu filho ensinou do Saracali, né? Há pouco tempo, um deles. E eu encontro as pessoas agora, mas seu filho hoje ele é militar, está na PM de Pernambuco, eu estudei com ele, que seus alunos têm aquele prazer de dizer que estudou, fulano é meu professor, foi meu... Aí tem isso. Você lembra dos seus primeiros professores lá no SAR, o nome de todos? Sim. Não, claro, mas lembra o nome de alguns? Inclusive hoje eu fui lá no Saracali, eu conversei com o Genival Júnior. Fez uma visita hoje lá? Eu fiz uma visita. Na hora que o senhor me ligou para mim, eu estava lá. Eu conversei com o Genival Júnior, que é o filho de Dona Miriam, que é o professor de matemática lá. Júnior, e eu lembro de outros professores, como Joyce, Erinalda, Stephanie, Fabrício. Foram alguns professores que eu tive no Educandário Saracali. Você sabe que para os professores, eles têm aquela, né? Olha, eu ensinei, né? Sim. Eu ensinei. Meu filho já tem algumas pessoas aí formadas, né? Que já estão em outros estados. Aí meu filho diz... Foi meu aluno. E ele também disse, foi meu professor, né? Então, é quando a gente reconhece aquela história que estava sendo construída e a gente não sabia que estava sendo construída. Por exemplo, hoje nós estamos aqui dando continuidade a uma história. Sua história, mas a minha história também, pelos 36 anos de rádio que eu tenho, e ter o prazer de conversar com você e deixar isso aqui documentado. Então, isso aqui marca a nossa vida, né? Para os seus familiares, amigos. Olha, Ayrton Lira, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ninguém sabe, Deus é quem sabe de tudo. Quando pegar um resistência aqui, Ayrton Lira começou com ele, rapaz, olha como ele era na época, né? Já tem. Então, tudo isso é muito importante, é uma marca. A partir daí, você continuou no SAR até que idade você ficou? Eu fiquei no SAR até o meu primeiro ano do ensino médio, onde eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Dimensão. Colégio Dimensão, colégio de curso, que hoje Caruaru, não existe mais em Caruaru. Exatamente. Certo. Aí eu estudei no Dimensão Colégio de Curso, e a partir dali, quando eu já estava no meu ensino médio, eu já foquei todo o meu estudo para matemática, física e química, para conseguir entrar na universidade e fazer o curso de engenharia. Matemática, física e química. 3 coisas que eu sempre fui ruim. Eu sempre tive dificuldade. Mas aí seu primeiro emprego... Bom, o meu primeiro emprego foi aqui ainda quando eu estava fazendo meu ensino médio, em cima da antiga Milena Móveis, na esquina ali onde tem tem os correios, o banco, aí na esquina ali tem uma loja de móvel ali. Em cima dela tinha uma escola de informática. E eu cheguei a trabalhar lá, dando aula de informática, manutenção de computadores. Isso quando eu tinha por volta de 15 anos. Eu estava no 2º ano. Rapaz, eu conversei com o pastor Roberto da Igreja Congregacional aqui, ele também contou a história dele, né, o trabalho que ele fazia nessa área de informática. Quer dizer, isso há já um bom... Você tem 29 anos agora? Tenho 29 anos. 29, então você tinha uns 15 anos. Isso. Então já vão aí 14 anos, né? Há 14 anos a gente não era tão familiarizado aqui com computação. Quer dizer, estava nesse já, mas não está como está hoje, né? Hoje tem muitos profissionais aí, muita gente, todo mundo no celular, no tablet, no notebook, mas naquela época era um computador que nem toda casa tinha, né? Sim, sim. Nem tinha internet também disponível assim. Então, você já estava à frente, já envolvido, e isso lhe ajudando também a pesquisar tudo isso, né? Exatamente.
Aí foi teu primeiro emprego, aqui em Cupira. Mas quando aquele emprego para sair para fora, você chegou a trabalhar? Bom, depois que eu me formei, minha primeira graduação, a minha graduação foi em engenharia mecânica. E quando eu me graduei em engenharia mecânica, eu tive a oportunidade de fazer um estágio. Durante a graduação, eu cheguei a fazer um estágio na Guaravita, que a indústria de refrigerantes em Cupira, José Inácio. Eu fiquei 4 meses e depois, no período que eu estava fazendo o estágio, fui chamado pelas Baterias Moura, que fica lá em Belo Jardim. Baterias Moura. Exatamente. Aí pronto, tinha tudo a ver. Emerson Moura, Baterias Moura. E foi uma escola muito boa, eu aprendi bastante, é uma empresa grande, renomada, referência de produção de baterias. Exato. E eu aprendi bastante lá, né? Eu fiquei todo o ano de 2018 e assim que eu terminou meu contrato de estágio, que eu graduei, eu fui para o Instituto de Pesquisa lá da Moura, que é o ITEM, Instituto Tecnológico Edson Mororó Moura. Fica de frente da Unidade 1. Onde eu trabalhei com pesquisa de baterias, de chumbo ácido, aumento de eficiência de baterias, que foi no período que eu fiquei ali de 6 meses. E nesses 6 meses que eu fiquei lá, foi o tempo que eu precisei para estudar, ir para São José dos Campos fazer a prova e passar para o mestrado no ITA, lá em São José dos Campos. Você fez mestrado também? Mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado. No ITA. Rapaz, praticamente, eu diria, na minha linguagem, porque eu tenho uma linguagem mais rasteira, você é daqui, claro, tem sua família, mas a gente que mora aqui no interior do estado, a gente tem uma linguagem mais rasgada. Você está com uma linguagem mais técnica já, né? Está mais polida essa linguagem. Então você fez mestrado, doutorado. E tenho 4 especializações também. E rapaz? É. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu fiz esse comentário agora, que você abandonou um bocado de coisa, né? Com certeza. Abandonou o final de semana, namorada, amigos, jogar um futebol, né? Um cinema. Sim. Quer dizer, foi realmente, peraí, eu vou ter foco aqui. Porque com 29 anos você já ter toda essa capacidade que tem, né, está já com todo o estudo que tem, realmente teve que, né, deixar para lá muita coisa que poderia estar se divertindo, né, jovem, bonito, né, eu vou aproveitar a minha juventude. Rapaz, é de admirar. É por isso que você está recebendo muitos aplausos em Cupira por onde passa. O pessoal tira foto, um aperto de mão. Porque você sabe que uma cidade do Porto de Cupira, Emerson, praticamente todo mundo é família. Quando acontece, alguém pode pensar que não. Mas quando acontece algo na cidade do tamanho de Cupira, para quem não conhece Cupira tem menos de 30 mil habitantes, né, fica 28, tem um diz 30, 28, 27, em torno disso, outros 25. Uma cidade do Porto de Cupira, quando alguém sofre, a cidade toda sofre. A não ser quem não tem coração. Mas quando alguém está sofrendo, a cidade toda sofre. Um falecimento de alguém conhecido, que a população conhece mais, uma tragédia que já aconteceu, e a gente sabe que em todo lugar acontece, acidentes, a cidade toda chora. Mas também, eu estou dando uma... Quando acontece a vitória de alguém, o sucesso, a cidade todinha fica feliz. Eu estou falando das pessoas de bom senso, né? Porque quem não tem bom senso, que se dá no mundo, né? Ninguém quer saber. Mas a própria Bíblia diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, né? É o que a gente aprende biblicamente isso. E a boa índole da pessoa, às vezes, não precisa nem saber que tem essa parte na Bíblia, já começa a sentir isso. Então, a partir daí... A Moura, você com a oportunidade, a Moura, a gente sabe que tinha uma condição financeira como vencimento, numa condição que dava para estudar também, né? Os vencimentos, né? Já numa condição melhor. Agora tinha longe da família, né? Sim. Porque daqui em Belo Jardim dá o quê? 90 quilômetros. 90 quilômetros daqui em Belo Jardim. Isso. Eu não poderia estar aqui todo dia. Não. Eu só vinha fim de semana. Família, você já me disse que já não tinha seu pai, somente sua mãe. Isso. E quem mais? Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Um é o Erivonaldo, que é o professor da Academia Gera Fitness. Sei. É o Derlon, que hoje ele mora no exterior. Eu conheço o Derlon também. O Derlon eu conheço. E eu tinha minha irmãzinha, que faleceu aos 12 anos, em 2016. A gente sabe que Cupira sofreu muito com isso, né? Sim. É cruel. Eu sou muito sensível, sabe? Quando as pessoas perdem, mas a gente não vai entrar nesse lado aí para não ficar triste, mas são perdas, a gente bem que sabemos, né? O dia de ontem foi um dia pesado para todos nós, mas a gente crê que nós vamos um dia nos reencontrar, né? A Sim. palavra de Deus
nos garante isso. Isso nos alegra. Esperança viva de ressurreição de vida eterna. Eu sempre digo isso. Ontem à noite eu passava uma mensagem na igreja ali e eu falava sobre isso aí, dentro da Bíblia, isso nos conforta, né? Nossa vida aqui é passageira. Sim. Agora, mesmo assim, temos que nos esforçar, né? Você hoje está contando uma história e vai ter muita história para contar ainda, tudo isso. Agora, eu já lhe falei sobre o sonho de jovem, porque eu estou fazendo, minha gente, sabe o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando ele no início aqui para a gente, né, trazer o esforço dele, a batalha, a luta que teve, a distância da família, e porque depois ele vai entrar numa área mais técnica e eu vou ter dificuldades para fazer perguntas a ele. A você dizer, eu vou dizer que tem medo de avião, somente isso. Mas aí você foi com qual idade para São Paulo, São José dos Campos? Então, quando eu estava no ITEM, né, eu comecei a estudar para o processo seletivo do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele é um processo seletivo um pouco extenso, não é tão simples, que consiste em exame de inglês e uma prova de matemática e raciocínio lógico, que é padrão GMAT. GMAT, ele é um padrão universal, assim, de universidades americanas, tal, de prova de inglês, de matemática com raciocínio lógico. Aí, na época, a prova era feita presencial, né, você tinha que mandar os documentos pelo correio, mandei os documentos, comprei uma passagem aérea, fui para São José dos Campos, fiz a prova e recebi a notícia ali em 2019 que passei no ITA, né? E aquilo ali pra mim foi, nossa, era um sonho que se realizava, né? Porque a ideia de vir estudar no ITA não foi algo que, tipo assim, aconteceu por acaso. Foi algo que foi com dedicação e consistência. Até eu decidir, assim, eu quero estudar no ITA e eu consegui entrar no ITA, foi muita luta. Aí quando eu fui para o ITA, né, Instituto Tecnológico, minhas aulas começaram em agosto de 2019 e ainda eu não sabia ainda se ia ter bolsa ou não. Aí acabou dando certo, eu consegui uma bolsa do governo federal, né, que é a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, é equivalente ao CNPq e à FAPESP também, né, para a bolsa para pessoas que fazem mestrado e doutorado com dedicação integral, que aí eu comecei. Só que aí que tem um detalhe, na época a bolsa era R$ 1.500, então, e eu pagava R$ 900 de aluguel, então eu tinha R$ 600 que era para passar o mês. E eu tinha levado meu cachorro, então já gastava um dinheiro com a própria ração dele já. Só pra, né? Então, muita gente diz assim, nossa, que bonito, engenheiro da Embraer. Mas o processo é árduo. É muito bom você pegar um diploma e dizer assim, olha, eu fiz mestrado em propulsão nuclear no ITA. Mas não é simples, não é fácil. Se você não tiver uma rede de apoio... Esse período lá foi de quanto tempo? O mestrado foi eu demorei 2 anos para concluir o mestrado e o doutorado são 4 anos. Eu defendi meu doutorado nesse ano em agosto. Foram 6 anos. 6 anos. 6 anos. Praticamente integral isso aí, basicamente mestrado e doutorado para fazer as disciplinas no tempo correto, ali como aluno regular, você tem que ter dedicação exclusiva. Na época, não existia flexibilidade dos órgãos de fomento para trabalho externo. Hoje, em 2023, o governo aumentou o valor das bolsas, é um pouco maior, e permitiu que a pessoa acumule vínculo empregatício. Então, hoje está um pouco mais fácil, mas na época não. E era praticamente integral. Aí eu fiquei de 2019 a 2021 do meu mestrado com essa bolsa de R$ 1.500, contando que teve todo o período de pandemia, que eu fiquei em isolamento lá em São José dos Campos sozinho, com o meu cachorro. Esse isolamento, só você e o cachorro? Sou eu e o cachorro. Você é solteiro ainda? Sou solteiro. Solteiro. Então só você e o cachorro. Eu soube, né, que o cachorro não está mais aqui. Não, ele faleceu no ano que eu entrei na Embraer. Ele estava comigo desde o meu ensino médio e ficou até o meu doutorado. Ele me faleceu um mês antes que eu entrei na Embraer. E é uma companhia, né? Sabe que animal, eu tenho animal aqui, às vezes ele começa, eu já coloquei ele para outra parte da casa aqui, o nosso estúdio aqui ao lado da minha casa, e já coloquei, gravei semana passada aqui um podcast, ele perturbou tanto aqui, perturbou e o barulho vai sair no ar, que a gente vai colocar esse podcast no ar ainda. Não, já foi, essa altura, não vai, eu vou ver aqui, a gente está acomodando os podcasts que a gente está com eles já em edição, mas você ama o animal, né? Te ama, porque eu sei que você levou ele de Cupira. De carro, 3 dias, num palhozinho, 2 portas. Mas, rapaz. 2007. Agora, a gente vai voltar para lá, para ITA, né? Isso. A tua família é uma família, assim, que tem foco, né? Sim. Porque com a base da zona rural, né, que vem para a cidade,
E hoje nós temos aqui Erivonaldo, eu sempre Erivonaldo, com academia conceituada, já era feito em família conceituada, né? Ele tem muitas pessoas lá com a equipe trabalhando, muito bem organizado, quer dizer, é um conceito mesmo dentro da sociedade de Cupira. É Derlon ou Derlon? É o Derlon. É o Derlon. Dele, mas o pessoal conhece ele como Derlon. Mas eu conheço mais como Derlon. Tem ali na Rua das Oficinas, né? Isso, a Rota do Som. Ele foi embora para o exterior, está agora em Portugal, é? Não, ele está em uma cidade da Inglaterra chamada Bristol. Meu amigo, partiu para lá, vê só, rapaz, eu acompanhei, eu tenho ele no Instagram, no Facebook, né? Eu tenho, porque eu tinha aqui, antes era amigo, então eu acompanhei as postagens dele e eu fico olhando, então a tua família são pessoas determinadas, né? Determinadas para trabalhar. Agora, você ia citando o período que veio a pandemia, que foi cruel para todo mundo, e principalmente para quem estava isolado da família também, que já você já vinha numa solidão. Sim. Aqui tem um barulho, vocês estão ouvindo aí. Você já vinha numa solidão. Sim. Aí pega mais um período desse que se fecha ainda mais. Exatamente. Só você e o cachorro. Não foi fácil não, né? Não foi fácil, e também quando eu cheguei lá, eu tive 6 meses de aula normal, com a integração com os outros alunos, e foi maravilhoso. Quando começou o ano de 2020, logo no começo, não teve mais aula presencial, então as aulas elas aconteceram remotamente. Eu morava no Edícula, uma casa no fim de outra casa que ficava na frente, e era muito complicado porque todo mundo ficou isolado, todo mundo ficou em casa, então tinha muito barulho da vizinhança. E você sem conhecimento também. Sem conhecer ninguém. Porque se fosse aqui em Cupira, a história era outra mesmo. Nós ficamos isolados. Sim. Mas a gente dava uma saidinha, ia na casa de um parente, colocava, né, a proteção, não formava grupo, mas a gente sempre estava. Agora lá, meu amigo, quer dizer, em terras diferentes, longe, e é você preocupado. Eu imagino pela sua cabeça deve ter passado. Agora pode meu sonho parar aqui, né? Nessa época foi bem complicado ali, complicado, né? O lado emocional, né? O lado emocional. Olha, o cachorro tá latindo ali, né? O lado emocional, né? Então não foi fácil, né? Não foi fácil. Aí, nesse período, né, como teve isolamento, aí passou 2020, 2021. 2021 eu defendi a minha dissertação do mestrado, que foi na área de propulsão nuclear espacial, e eu ganhei o prêmio CETINE, que é o prêmio de melhor dissertação do ITA entre todos os programas de pós-graduação. Entre as pessoas que concluíram em 2021, o pessoal da física, da engenharia civil, da mecânica aeronáutica, da ciência e tecnologias espaciais, eu tive a melhor dissertação. E aquilo ali, para mim, foi bastante gratificante. Já deu uma autoestima, né? Foi muito bom. Deu uma levantada, né? Mas aí foi quando veio o primeiro baque. Porque quando eu terminei o meu mestrado, eu já consegui ser aprovado diretamente no doutorado. E eu já comecei o meu doutorado. Porém, naquele ano ali, de 2022, teve um contingenciamento de gasto muito grande do governo federal. E eu fiquei sem bolsa de doutorado. No próprio ITA ali, no programa que eu fazia parte, que era de Ciências e Tecnologias Espaciais, não tinha bolsa de doutorado, mesmo eu estando bem classificado. E a renda, que era R$ 1.500, ela virou zero. E naquela época, eu fazia disciplina, eu já estava mandando currículo para todo tipo de emprego, para qualquer coisa, para ver se eu conseguia trabalhar e ainda estudar para me manter lá. E foi uma situação muito complicada. E vale ressaltar, a gente não está aqui expondo, mas que é uma realidade. A sua mãe aqui não tem muito recurso, né? Não, minha mãe é aposentada, ela é pensionista do meu pai. Pensionista do seu pai, então é o básico para fazer a feira mesmo. Não tinha como. Toda a sua família, família grande, mas cada um com seus compromissos e a batalha era sua diretamente. Sim. Tem as pessoas que podem dizer, fulano, qualquer coisa fala, mas a gente sabe, eu não vou incomodar a família, né? Eu não vou... A gente sabe como é porque eu tenho essa experiência, eu estou dizendo com o pé no chão do que eu estou falando. Sim. Sem entrar em detalhes, mas eu estou falando com os pés no chão. Sim. Então você foi mandando currículo e isso. Caiu a bolsa. Caiu, quer dizer, deixou de cair a bolsa. Exatamente. Deixou de cair, a verbazinha acabou. Aí quando eu fui pro doutorado, né, aí eu estava numa situação que eu não estava me alimentando bem, a rotina de estudo permaneceu, que é uma rotina de estudo extensa, e eu não estava dormindo direito. Aí em 2021, eu fui pro ITA uma vez, de bicicleta, e passei mal lá e acabei tendo um traumatismo craniano. Que acabou levando a uma hemorragia cerebral. Meu Deus. Mas que não teve nenhuma sequela e foi necessário apenas ficar de observação. E o curioso foi que quando fui falar para minha mãe, né,
Até é complicado. Como é que eu ia falar pra minha mãe que tinha acontecido isso, né? Aí ela foi pra lá, saiu de Cupira, foi pra lá, ficou comigo lá. E eu tive que esperar ela chegar de Pernambuco pra lá, porque eu não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém pra poder me auxiliar lá. Tipo, 2021 ainda, eu não tava trabalhando na Embraer, eu comecei a trabalhar em 2022. Então eu não conhecia ninguém praticamente. Então eu vivia sozinho ali. E a única coisa que eu pensava quando eu bati, que eu fui no hospital, que o médico disse que eu tinha que estar internado, era no meu cachorro. Por causa que ele ficou sozinho em casa lá. E era só eu e ele. Aí eu pensei, quem é que vai colocar comida pra ele? Quem vai colocar água pra ele? E eu fiquei pensando nisso. São preocupações que... É muito difícil, né? Momentos difíceis. E assim mesmo a preocupação de repente, será que eu vou ter perdas, né, na memória, de repente, pancada na cabeça, né? Tudo isso, então, é muito delicado. Passa muita coisa na cabeça da pessoa. Sim. E principalmente sozinho, né? Sim. Sozinho. Mas alguém pode já estar perguntando, ele é piloto? Não, não sou piloto. Não é piloto. Ele é engenheiro da Embraer. E o que é um engenheiro da Embraer? Porque há muitas... eu sou leigo, né? Eu posso já ter um conhecimento por alto, assim, o que é a função. Mas o que faz, o que é ser um engenheiro da Embraer? Bom, a Embraer é a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Ela é uma fabricante de aviões, seja executivo, que é o jatinho, comercial, que é o avião que você pega quando você vai fazer uma rota comercial aí, tipo na Azul, por exemplo. Aviação militar, avião cargueiro, caça. E engenheiro da Embraer é um termo muito amplo, porque para fazer um avião envolve muita coisa. Então você pode ser um engenheiro que trabalha na mecânica, com trem de pouso, por exemplo, do avião, a parte de interiores, as estruturas do avião, aviônica, que são os instrumentos de cabine, certificação, integridade, envolve muitas coisas. Eu trabalho com leis de controle de voo, mas não é lei de controle jurídica nem certificação. Sim, mas aí para ser mais claro, porque para começar, eu nunca voei. Tá. Aí você pode perguntar se eu tenho medo de avião. Eu não tenho medo de avião. Perfeito. Eu já cheguei no aeroporto, perto deles, olhei. Eu tenho medo de voar dentro dele. Aí é outra história. Dele eu não tenho medo, não. Avião não faz medo a ninguém, minha gente. Então, mas aí você disse o quê? Lei de quê? Leis de controle. Mas eu posso explicar o que seria isso. Porque... Eu vou tentar fazer uma analogia com um carro. Imagine o seguinte. De maneira bem simples, se eu estiver falando alguma coisa que você não está entendendo, pode me interromper a qualquer momento. Claro. eu sou meio desse jeito rasgado mesmo, eu não entendi, foi nada. Se você pega, por exemplo, o volante do seu carro, quando você estece o volante, você dá um comando para a coluna de direção e move o ângulo da roda ali, né? Exato. Quando você está voando, você não tem contato com o chão. Você não tem. Não. Então, como é que você faz para mudar o avião? Para o avião ir para um lado e para cima, para baixo? Como é que você faz? O avião, nas extremidades, na asa e na cauda do avião, que chama empenagem, a gente tem umas superfícies que elas vão para cima e para baixo. Eu estava acompanhando o voo essa semana, e eu acompanhando o que eu gosto de acompanhar, né? E eu vendo elas fazendo isso. Eu digo, aí veio uma tempestade, né? Uma turbulência, aí elas também mexeram. Então, exatamente. Essas superfícies, elas se chamam aileron, que fica nas asas, profundor, que fica na empenagem, e leme, que fica no estabilizador vertical. Essas superfícies fazem o avião fazer 3 movimentos. Rolamento, que ele rola assim, arfagem e guinada. São esses 3 movimentos. Agora, voltando para a parte de leis de controle. Eu estou lhe interrompendo, porque assim, você vê o próprio pássaro, né? Você vê as aves voando, quando vão, elas baixam o lado, né? Isso. As aves, que aí foi onde a Santos Dumont, né? Você sabe da história, né? Sim, 1906. Olhando, peraí, por que é que dá errado? Mas o trem também foi isso, a linha do trem baixa um pouco, que é para poder haver o equilíbrio, né? Sim, mas continue. Aí, quando essa superfície ela deflete para cima ou para baixo, você muda a distribuição de pressão sobre as asas, o que faz com que reduza a sustentação de um lado e a outra sustentação do outro lado fica igual ou aumenta. Lá vai a pergunta meu doido aqui. Eu trouxe você para cá, lhe convidei porque eu curioso mesmo. Agora, quem é que está fazendo isso? É você que está no avião fazendo isso? Não. Você estudou isso aí? Não. A lei de controle, ela vai... É porque assim, o avião, ele tem um computador ali, os aviões mais novos, que a gente diz que é um avião fly-by-wire. Ou seja, ele tem o comando que o piloto dá passa por um computador e o computador é que comanda as superfícies. Eu faço
o algoritmo, o programa que vai dentro desse computador, que permite que o avião ele voe de maneira estável, de maneira automática. Se o piloto ele está comandando aqui o stick aqui assim, desse jeito, e ele soltar, o avião ele vai continuar estável. Porque tem uma lei de controle que está lá. Você projetou tudo isso, em outras exatamente. Palavras, eu faço o projeto disso, coloco no avião e o avião ele vai voar. Lembrando, esse projeto que você faz, você passa por muita mão, muita avaliação. Muita avaliação, e é um processo demorado. Um projeto de um avião, por exemplo, ele vai nascer, por exemplo, lá em 2008 e ele vai fazer o avião vai voar, por exemplo, em 2015, por exemplo. Em média 7, 6, 8 anos para projetar o avião. Estamos em 2015, o que está sendo feito hoje agora vai ser colocado em prática daqui a 3. Por exemplo, digamos que a gente vai começar um projeto, a empresa X vai começar o projeto de um avião agora em 2026. Possivelmente esse avião... Eu falei 2015, aí 2025, aí. Vamos dizer que a partir do ano que vem vai ter um projeto de um novo avião. Vamos dizer com empresa X. Certo. Não estou falando da Embraer. Mas vamos dizer que ela comece um projeto aí em 2026. Sim. Esse avião vai voar lá para 2034, 2032. Porque o processo é bem oneroso. Então tem todo o projeto de cada uma das tecnologias. Testar, fazer um modelo, testar em simulador, validar com o piloto, recertificar, documentar. Emerson, veja só, você aqui em Cupira, com seus 14, 15 anos de idade, você pensava nisso? Eu pensava, na época eu pensava assim... Pensar em ser o piloto, todo mundo pensa, né? Uhum. Todo mundo não. Tem as pessoas que pensam, não, eu vejo o avião, mas o cara vai pilotando ali, eu queria estar lá, eu queria ser o piloto de avião. Mas pensa, isso é uma parte íntima. Eu diria que isso é uma parte íntima do avião, não é? Sim. Concorda comigo? Sim. Uma parte. Como é que você vê na sua mente? O que me chamava a atenção é entender como é que o avião voava. E uma vez que entender como o avião voava, eu queria saber como construir um avião. Como construir. Como é que eu faço um avião voar? Qual é o conceito? Qual é a física por trás do voo de um avião? Então eu queria entender da parte física. Eu sempre gostei muito de física. Não só para aviação, eu sempre fui muito curioso para a questão de astrofísica, astronomia. Quando o avião ele decola, a gente sabe, as turbinas, elas sugam, né? Isso. Elas sugam e jogam. Aí ele vai ter que sair. O móvel ali, vamos dizer assim, ele vai ter que... Isso. Vai ter que andar, vai ter que sair. O que você descreveu foi o funcionamento de um turbojato. Essas turbinas de aviões convencionais, elas são umas turbofan. Eu faço a admissão de ar ali pela frente, ali, aí eu adiciono combustível que acelera mais a reação de combustão, e esse fluxo de ar quente, ele movimenta uma turbina aqui atrás, que movimenta os compressores e uma fan. Essa fan que vai interna aqui, com uma hélice interna, é o que gera o empuxo para a aeronave decolar. Os aviões que tem as hélices, tem uns aviões aí que são bem bonitinhos. Exatamente. Pode ser um turbo-hélice ou pode ser um avião convencional a pistão mesmo. Aí o que gera a hélice, ela tem uma coisa chamada de passo. À medida que ela vai rotacionando ali, eu vou deslocando o ar e eu vou gerando deslocamento horizontal ali. Então é por isso que eu vou gerando uma coisa chamada empuxo, que é o movimento de deslocamento nesse sentido aqui, ó, do eixo X. Agora, veja só, como é curioso, você, eu não sei se eu estou certo, você conhece um avião de cabo a rabo, como diz a história, de uma ponta a outra, conhece um avião? De nível de sistemas, entender um pouco de como funciona cada coisa, sim. Agora, do ponto de vista específico, saber detalhadamente, não. O avião é muito complexo. Você não é um clínico geral, como diz por aí, você é um clínico geral. Eu trabalho especificamente com leis de controle. Porém, eu entendo cada um dos sistemas e subsistemas. Por exemplo, o pessoal de lei de controle trabalha muito com o pessoal de comandos de voo, que envolve a parte de cablagem, a parte das caixas, dos atuadores hidráulicos que mexem a superfície das asas. Muito com o pessoal de aviônica, que é os instrumentos de tela, de instrumento de rádio, que tem dentro do lado da cabine que o piloto usa. Emerson, talvez seja uma pergunta que você responda, se quiser, bem assim. Eu sou leigo mesmo, mas é o que... Aquela comunicação do piloto, né, com a torre, aquele sistema, às vezes não sei como eles conseguem entender, né, porque é muito... poderia ser mais, né, limpo, uma voz mais limpa, como essa que está aqui, nossa, não poderia ser, não? Porque eles, lá na aeronáutica, lá dentro do avião, né, você usa um fone específico e é comum você utilizar siglas para se referir a algumas coisas, por exemplo, Papa Romeu,
Delta, Bravo. Então você comunica utilizando letras assim para tornar a coisa mais padronizado. Então imagina que um aeroporto como o de Guarulhos recebe voo do mundo todo, então tudo tem que ser igual, né? Então meio que existe esse padrão entre o controle aéreo e o piloto. Mas como eu disse, eu não sou piloto, assim, então a comunicação interna entre a torre, assim, já não é muito o que eu trabalho muito. O que eu gosto mesmo que é do meu dia, é a própria lei de controle e mecânica de voo, né? Que é entender toda a dinâmica física do voo. Você tem vontade de pilotar? Eu já cheguei a fazer umas aulas de piloto de planador, voo à vela. O planador, ele é equivalente a um avião, com a diferença que ele não tem motores. Só que como ele tem uma alta razão de alongamento das asas, eu consigo sustentar o voo por muitas horas, até 3 horas de voo. Eu consigo encontrar uma corrente ascendente de ar térmica e consigo ficar rodando ali, ganhar altitude, depois voar, ganhar altitude, igual os pássaros. Tem às vezes quando você olha para o céu e você vê um pássaro rodando ali parado, ele fica rodando porque ele está subindo, ganhando altitude ali. Ele vai ganhando altitude por causa que você tem uma corrente de ar ascendente, que faz com que ele ganhe altitude. E você usa esse mesmo princípio no planador. Dependendo da razão de planeio do planador, você consegue avançar 30 metros para frente para descer 1 metro. É muito bom voar de planador, porque é igual um avião, só que você não tem barulho de motor, então você só escuta o ar escoando, assim, sobre a fuselagem. É muito bonito. Interessante, né? Deve ser uma sensação muito... Mas quem sabe, no futuro, seria interessante fazer um curso de piloto privado, fazer as horas e ter, por hobby, pilotar. Porque você já está ali dentro, né, da situação. Outra coisa, vem uma curiosidade, né? Eu sei que o pessoal que está acompanhando aqui o Viva a Vida, é o seguinte, aviões assim, maior que você chegou a voar, porque tem viagens que são feitas, tem um acompanhamento, ou então de cortesia, sei lá, é da Embraer, então tá aqui dentro, vai ter aí, eu não sei como funciona, mas você qual o avião que você entrou nele, ou que entrou, que você voou, que lhe chamou muita atenção? Bom, eu sou suspeita a falar, né, porque eu gosto muito do KC-390. Eu nunca voei no o KC-390. Meu filho Elifas acompanha, ele lê muito sobre avião, fotos, passa um avião aqui, ele vai aqui no celular já, olha, foi esse avião que tá voando, tá a tantos metros de altura, tá? Aí ele gosta muito, aí eu não entendo, se ele tivesse aqui agora e dizer, eu sei, aí ele já... Eu deveria ter chamado Elifas para conversar com você sobre isso. Ele é que gosta muito dessa área e estuda bastante sobre isso também. Elifas daria um show aqui com você agora, eu tenho certeza disso. Então, o caça, o que você disse? KC-390. KC-390, ele é um avião, um cargueiro multimissão. É um cargueiro. É um cargueiro. Eu não voei nele, mas eu trabalho com ele. E eu tenho muito orgulho, assim, sabe? Não participei do projeto do comecinho, já cheguei, o projeto já estava pronto, mas eu tenho muito orgulho, assim, é um avião fantástico, assim. Eu acho incrível, assim, eu acho muito bonito, o design é perfeito. Sobre quais aviões eu já voei no básico, que é o 737, é o 737 e o A321. O A321 e o A321, né, é da Airbus, e o 737 é da Boeing. Que são outras companhias aéreas, outras fabricantes de aeronaves de grande porte também. Eu estou conversando aqui com Hermeson Moura, engenheiro da Embraer. Cupirense, visitando a família, os amigos, uma correria medonha aqui, o tempo passa rápido, e eu disse, não, mas vai ter um tempinho, eu disse, vou. Hermeson, e o futuro para você? Você está realizado? Claro, está realizado, mas pensa de mais além, o que é que você pensa a partir de agora? Bom, eu quero crescer profissionalmente dentro da Embraer, né? Tem 3 anos que eu trabalho na Embraer, como engenheiro na área de leite controle. Trabalhei com dois projetos, que é o KC e o Caça Gripen F-39. Caça Gripen? Gripen. Gripen, eu pensei que era Gripen. Gripen, ele é um nome em inglês para a palavra grifo, que é um ser mitológico, que ele tem cabeça de águia e corpo de leão. Ele é da mitologia nórdica. E o Gripen, ele é um projeto de uma empresa sueca chamada Saab, que é uma empresa da Suécia. E eles têm essa mitologia, por isso que eles chamam de Gripen, esse avião. Eu vou lhe cortar um pouco, perguntei sobre o futuro, né? Mas dentro desse contexto aqui do futuro, tem uma homenagem ao seu cachorro,
Dentro desse contexto de projeto, eu fiz o meu doutorado, né? Sei. O meu doutorado eu fiz na área chamada hipersônica. O que é hipersônica? Hipersônica é um regime de voo que é pelo menos 5 vezes mais rápido que o som. O som em nível... É uma velocidade. Sim. O som em nível do mar, ele vai ter mais ou menos 1.300 km por hora. Então é 5 vezes isso, para ser considerado um regime hipersônico. E no meu doutorado eu fiz um projeto de um avião, Wave Rider hipersônico. E o nome desse avião que eu dei o nome foi Logan, que é o nome do meu cachorro. O nome do cachorro. Logan? Logan, mas é um acrônimo também para Large Overmach Gliding Aircraft New Generation. Que foi uma forma que eu achei de usar o Logan para... E deixar marcado, né? Deixar marcado. Deixar marcado, né? As coisas sempre tem assim, eu Viva a Vida aqui, eu procurei vários nomes, a nossa rádio Viva Web, hoje pela internet, sabe, tem aplicativos, tem um site, a nossa emissora está no ar nesse momento, mas aí eu disse, mas o nome do podcast era podcast Ayrton Lira, LiraCast, sei lá, e eu procurando, eu disse, olha... Viva a Vida. Eu quero falar com as pessoas, para todas as pessoas que acompanharam o programa, estiveram assistindo, dizer, vale a pena dar um viva a vida, né? Todo esforço que Deus deu a gente essa vida, para a gente usufruir, estudar, se preparar, viver a vida. Então eu disse, viva a vida. Dá um viva a vida. Por isso que é o nome do podcast. Tudo tem que ter uma base para poder ter um sentido mesmo. Faltou lhe perguntar alguma coisa? Que você quer deixar registrado para a família, para os amigos? Eu aproveitei esse momento, vai ficar aqui esse documentário, eu quero dizer isso e isso. Faltou? Bom, eu queria dizer para todo mundo que está escutando... Mas eu vou lhe interromper novamente, eu sou assim. Depois eu quero que você, no final, deixe uma mensagem para as pessoas que hoje têm 13, 14, 15 anos, a sua idade, quando você começou a sonhar mais forte e veio o desejo, que é com as dificuldades, depois você vai dar essa mensagem. Mas antes eu gostaria que você... tivesse algo mais a ser particular que você queira falar, fica à vontade. Bom, sobre a minha carreira, né? Também uma coisa que foi muito importante é o foco na vida acadêmica, né? Eu cheguei a publicar artigos em revistas internacionais, né? Como a Aerospace Science and Technology, elas são... Publicar artigos, rapaz? Mas você é ousado mesmo, eu vou escrever algo... Eu tenho alguns artigos publicados na Aerospace... Eu tenho um artigo na Aerospace Science and Technology e alguns na Thermal Science Engineering Progress. São revistas da Elsevier, uma editora mundialmente conhecida, né? E são artigos voltados para aplicações espaciais, né? O meu mestrado, ele foi em propulsão nuclear espacial, para tecnologias de exploração de espaço profundo. E o meu doutorado é em hipersônica, que foi justamente esse veículo Logan aí. No geral, assim, sobre minha carreira, no geral foi isso, assim, nada foi muito fácil, né? Principalmente essa transição de mestrado para doutorado ali. E voltando a falar dessa transição, né? 2021 foi o ano que eu tive lá o traumatismo craniano, me recuperei. Em 2022, no começo do ano de 2022, eu tive a oportunidade de trabalhar na Universidade do Vale do Paraíba, né? Que é a Univap, tem lá em São José dos Campos, ensinando o curso de engenharia aeronáutica. Foi bem curioso, porque eu comecei a dar aula com 26 anos, para o 9º e o 10º período de engenharia aeronáutica lá. Então, eu tinha quase a idade dos alunos. Mas sempre me trataram bem, me respeitavam. Convicto do que estava falando, né? Porque estava na vontade, não era uma coisa só... ali estou fazendo, não, era porque era você mesmo, né, levando a mensagem. Aí eu comecei a trabalhar, dar aula ali, e a partir de que eu comecei a dar aula, as coisas começaram a melhorar. Aí foi quando o meu cachorro ele ficou doente, né, ele teve câncer e veio a falecer. E aquilo ali foi um baque grande, porque até então era só sozinho lá, não tinha... quando eu perdi ele, eu fiquei exatamente sozinho, porque eu ainda tinha ele lá. E aquilo ali quase me levou a desistir ali do sonho ali da Embraer, porque você vê assim, eu entrei na Embraer, mas para eu conseguir entrar na Embraer eu passei 5 anos mandando currículo. É um processo extenso que envolve prova de matemática, prova de inglês, entrevista com psicóloga. E na época que Logan faleceu, eu cheguei a fazer uma primeira entrevista na Embraer, não passei, e eu já estava quase para voltar. Até que numa quarta-feira eu recebi uma ligação do RH da Embraer perguntando se eu podia fazer uma entrevista na quinta, pela manhã. Eu fiz essa entrevista na quinta de manhã
com a psicóloga lá do RH. Aí ela falou, olha, o gestor já quer te entrevistar. Isso foi à tarde. Aí no mesmo dia, na tarde, eu já fiz a entrevista com o gestor. Quando terminou a entrevista, eu perguntei para ele quando ele poderia dar a resposta. Ele falou, ó, não quero queimar a língua, mas até segunda-feira. Aí eu liguei para minha mãe e falei assim para minha mãe, mãe, fiz a entrevista, não sei se vai dar certo. E enquanto eu estava falando com ela, o meu telefone já tocou. Já era a psicóloga dizendo que eu tinha sido aprovado. E quando foi na sexta-feira, eu já mandei os documentos e na segunda fiz o exame admissional e na outra quarta-feira eu recebi o e-mail. Bem-vindo a bordo. E isso é uma coisa de uma semana. Rapaz, eu sou muito sensível, né? Desculpe, mas eu sinto a alegria que você sentiu, né? E você sabe por quê? Eu me emociono até. Não quero falar, eu não estou fazendo sensacionalismo, porque quem me conhece sabe que eu sou muito aberto, sou muito direto com as coisas. Quando eu estou com raiva, eu digo que eu estou com raiva, mas as pessoas me conhecem. Eu tenho um filho mais novo do que você, tem 27 anos, o Eduardo, que está na PM de Pernambuco agora. Tem o Elifas, tem 33, é professor pelo estado, e eu sinto como se fosse um filho meu. Por isso que, quando eu convidei você para cá, é como se fosse um filho meu contando uma história. Com todo respeito, eu estou dizendo isso, pela sua idade, 29 anos, eu tenho os filhos, né? E como se fosse um filho meu. E a alegria, né, que a família sente, que sua mamãe... Rapaz, isso é maravilhoso. Vale a pena todo esforço, né, Emerson? Ah, com certeza. Até hoje, às vezes eu tô trabalhando, eu olho pro meu crachá assim e eu fico admirando meu crachá, porque para algumas pessoas assim que tem melhores condições financeiras ou já estava no meio, quem já é de São José, por exemplo. A Embraer é uma empresa de 18 mil funcionários, tem muito engenheiro da Embraer. Eu não sou o único engenheiro da Embraer, tem muito engenheiro. Para eles pode ser até um emprego bom. E mas para mim é um projeto de Cupira, sai de um cantinho de Pernambuco aqui em Cupira, né? Mas para mim, trabalhar na Embraer é um sonho que se realizou. Então, às vezes eu paro, assim, até hoje, eu paro, olho pro meu crachá e falando, olha, tá vendo, eu sou engenheiro da Embraer. Quando às vezes vou mandar um e-mail, eu vejo lá, engenheiro de desenvolvimento de produto Embraer, assim, sabe? É fantástico. Então, o futuro vem por aí, né? Sim. Você tem planos, né? Já falou um pouco sobre isso. Mas agora eu queria que você, para a gente finalizar, eu tomei muito seu tempo, eu sei da corrida que você está, as últimas horas em Cupira com a família e com os amigos, as meninas, os meninos que têm dificuldade, que não têm dinheiro, né? A gente se conhece, Cupira, todo mundo limitado, praticamente todo mundo na cidade que é pobre, muitas pessoas passam o dia inteiro no fabrico trabalhando. Estou acompanhando agora esse podcast Viva a Vida. O que você diz para esses jovens aí que pensam em ser alguma coisa e vê que não tem condições? Porque alguém disse para você que não tinha condições, né? Com certeza alguém disse, rapaz, não tem condições, não dá, mas não tem lógica não, cara, tu é doido. A expressão é bem assim. Exatamente. O que você diz para essas pessoas agora? Olha, nunca deixe ninguém falar para você que você não consegue fazer alguma coisa. Porque só você, de fato, sabe os seus anseios, o que de fato você quer, almeja, e só você sabe dos seus limites. Então, acredite em você. Às vezes uma pessoa não acredita em você até por cuidado, até por ter medo de você quebrar a cara, mas tudo que de fato vale a pena envolve um risco associado, que é o risco de ir para longe, de querer uma melhoria. Você tem que sair da zona de conforto, mas vale muito a pena. Então, se você tem um sonho, corre atrás dele e acredita. Por mais difícil que seja, a diferença de quem consegue alguma coisa e quem não consegue é a persistência que a pessoa vai colocar ali. As coisas não acontecem de primeira. Então, se você vê um jogador de futebol, você vê um corredor, ele não simplesmente acordou, correu uma corrida e ganhou, ou acordou e virou um craque. É persistência e desenvolvimento contínuo. Então, é todo dia lutando por aquilo, trabalhando, pensando rotas diferentes. Às vezes você não consegue fazer do jeito que você queria ali naquele momento, você pensa num plano B para conseguir chegar no seu objetivo. Então, não desista dos seus sonhos. Tudo é possível, basta você querer. Fácil não vai ser, e também não vai ser do mesmo tão fácil para quem já tem tudo na mão, para quem já tem acesso às coisas. Para você vai ser mais difícil, mas também é alcançável. Então, não deixe de ir atrás dos seus sonhos. Eu estou satisfeito, espero que você tenha gostado da nossa conversa. Eu sei que
muita gente vai gostar, né? Está gostando, e quem não acompanhou vai repassar, vai se inscrever, vai mandar o link. Então, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite, estar aqui, e poucas palavras vou lhe dizer. Muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando, e saiba que nós, aqui de Cupira, estamos alegres pelo seu sucesso. E vamos torcer para que continue ainda mais, e Deus continue abençoando, né? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado também. Viva a vida, próxima quinta, mas antes, deixa eu dizer a você, Top Lux Ótica com a gente aqui no Viva a Vida. Supermercado Padre Cício tem apoiado aqui o nosso projeto, que está bem recente ainda. A Funerária Carneiro aqui em Cupira, Império dos Pneus, o nosso vice-prefeito Dr. Goberi Lopes, pessoal que tem apoiado, incentivado aqui o nosso podcast Viva a Vida. Quinta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, claro, vamos estar com mais um convidado aqui no podcast Viva a Vida. Um grande abraço e até lá.